Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá então. Hoje é terça-feira, vamos então falar sobre o Partido Comunista dos Estados Unidos. Sim, para você que não sabe, lá nos Estados Unidos tem um partido que é o Partido Comunista. Mas como surgiu esse tal Partido Comunista? Que, apesar dos pesares em comparação com outros partidos como os maiores, como por exemplo o Partido Republicano e o Democrata, que são os maiores do país, ele é bem jovem. Ele tem 103 anos. Os demais, como eu citei, surgiram lá no século XIX. Mas como que é esse tal Partido Comunista? Como é que ele foi concebido? Quais as características dele? Vamos lá então falar nesse vídeo. Tudo isso. Mas antes eu vou pedir para você, em primeiro lugar, deixar o seu like, curta. O seu like é muito importante, assim vão entender que esse vídeo deve ser disponibilizado para mais pessoas. Compartilhe para todos os seus contatos, seus grupos. Inscreva-se no canal, aqui embaixo tá um botãozinho de inscrever. Compartilhe se você puder e quiser. Financie o canal. Chave Pix está no canto superior do vídeo. Tá? Então vamos lá falar sobre esse tal Partido Comunista dos Estados Unidos. Como que é isso? Como é que surgiu esse tal Partido Comunista dos Estados Unidos? Engraçado que eu tô aqui do lado, ó. Olha que legal. Bom, o Partido Comunista dos Estados Unidos ele surgiu em 1919, né? Ou seja, ele é muito mais novo que o antigo Partidão no Brasil, que era o Partido Comunista do Brasil, ou brasileiro, né? Tá. Uma das coisas que você tem que saber sobre o Partido Comunista antigamente é que esses partidos políticos, ditos partidos comunistas, por exemplo, principalmente o Partido Comunista ao redor do mundo, não era apenas um partido como outro qualquer. Né? É aí que tem uma coisa que confronta a mentalidade dos outros, das pessoas. É que, na verdade, o Partido Comunista dos Estados Unidos, assim como o Partido Comunista do Brasil, da Bolívia, de Portugal e de tantos outros países, é que, na verdade, esses partidos políticos, né, não eram exatamente partidos como se a gente tem noção. Esses partidos eram afiliações da Internacional Comunista, tá? É como se fossem filiados de uma matriz. Tem a matriz que ficava lá em Moscou, tá? E os outros, então, seriam como filiais do Partido Central. Tanto que o presidente da União Soviética não era chamado presidente, ele era chamado de secretário-geral do Partido Comunista. Essa que é a grande diferença. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que... Eu vou pedir para vocês abstrair da mente o pensamento de Partido Comunista como um partido único, etc. Não é assim. Não, isso eu estou falando no termo histórico. Estou simplificando demais, mas lá no século XIX, por exemplo, século XX, por exemplo, início do século XX, o Partido Comunista, ou os partidos comunistas, eles eram afiliações de uma matriz, tá? Tinha um partido sede que ficava lá em Moscou, na Rússia. Os demais eram afiliações, tá? Por isso que todos os partidos faziam parte, até não é pleonasmo, mas eram composições de dois órgãos fundamentais, que era o épico, que é o encontro de partidos comunistas e operários, tá? E do Comintern, que em inglês é o Comitê Internacional, tá? Da Internacional Socialista. Essa é que é a grande questão. Ok. Então como é que surgiu esse tal Partido Comunista, professor, que eu nunca tinha ouvido falar desse tal Partido Comunista? O Partido Comunista surgiu em 1919 a partir
e experiências históricas dos Estados Unidos e experiências como a luta trabalhista, luta por emancipação da população negra, entre as mais variadas lutas daquela população. Tá? Só em 1919, o ano de fundação, e por que eu falo que é um partido bem jovem? Porque lá em 1919, o partido já angariava, em comparação com os outros partidos, por exemplo, o republicano, o democrata e outros mais, que surgiram pelo menos 60, 70 anos antes. Por isso é um partido bem novo. Tá? Mesmo assim, o partido que foi fundado pelo senhor Charles Emil Rutenberg, ele era um partido que começou na clandestinidade, tá bom? Tem como lema planeta, pessoas, planeta, antes do lucro, né? Foi bastante útil durante a Guerra Fria, se opôs aos Estados Unidos a guerras, como por exemplo a Guerra do Vietnã e tudo aquilo que foi de guerra dos Estados Unidos no século XX. Tá. O Partido Comunista ele perdeu força, ele veio perdendo força após a Guerra Fria começar a ficar mais fria ainda, né? A partir da segunda metade do século XX, o Partido Comunista ele começou a se enfraquecer, tá bom? Mas enfim, ele começou clandestinamente, como eu falei, ele começou... Por que a clandestinidade é fundamental para o Partido Comunista? Porque, só para deixar claro para vocês, lá nos Estados Unidos tinha uma coisa chamada incursões Palmer. Ai, meu nariz. Na incursões Palmer, ataques a anarquistas, movimentos operários e comunistas eram comuns. Portanto, era importante que se mantivesse o sigilo. Tá? E também... mas por que fizeram isso? Antes mesmo do marcatismo existir, apareceu uma coisa nos Estados Unidos chamada First Red Scare, que é o primeiro susto vermelho, né? Ou seja, um susto do qual o país poderia se tornar comunista, ou seja, isso não é uma coisa apenas nossa, lá também teve, tá bom? Então, meus caros, no mais é isso. O partido já teve de 50 até 60 mil filiados, hoje tem só 5 mil, não oferece ameaça como o comunismo, por exemplo. Hoje é um partido comum como outro qualquer, assim como o Partidão no Brasil, o PCdoB e tantos outros. Tá? Mas, enfim, tem suas críticas ao capitalismo, mesmo estando no país que é a maior potência do mundo. Mas no geral é isso. Obrigado por ter assistido esse meu vídeo. Ousa lutar, ousa vencer. Vidas negras importam. Até o próximo. Tchau.